10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I wanna live! Damn you! El pánico es global. Silent breed is people! Saudações, sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez ao podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo, onde a gente discute filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou Rafael, novamente aqui do Bunker 03, e estamos entrando mais uma vez no quadro Confessionário do Fim do Mundo. E é nesse quadro que a gente discute assuntos além dos filmes e séries pós-apocalípticos e distópicos. E hoje eu tô aqui para dar continuidade na nossa cobertura da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então aqui estamos agora no nosso dia 4 com o nosso quarto filme, que foi Los Inventados, ou Os Inventados, um filme argentino com direção de Léo Basílico, Nicolás Longhinotti e Pedro Rodríguez Pandolfi. Espero que meu espanhol também esteja bom dessa vez. E a sensação que eu tive com esse filme foi uma sensação que eu não queria ter sentido com nenhum filme, que é desapontamento. Esse filme é um dos que eu li a sinopse e eu já fiquei assim encantado pra saber que filme é esse, eu tava louco pra assistir. Só que não era o que eu esperava. Tá aí o problema da expectativa, né? Então esse filme conta a história do Lucas, que é um ator que vai fazer um retiro / seminário / workshop de atuação em um lugar assim bem distante da cidade. E nesse lugar, ele e mais 4 outros atores precisam ali estar fazendo uma atividade em que eles têm que ficar praticamente 24 horas dentro do personagem que eles criaram. E conforme vai passando os dias, ocorre desaparecimento de um dos integrantes desse grupo. E só o Lucas consegue ver e os outros não percebem nada dessa pessoa que desapareceu. Então, como deu pra ver, é uma sinopse incrível. Só que o filme não entregou o que eu estava esperando dele, que era justamente um suspense, um thriller, ou até mesmo, como ele tá classificado, como uma comédia. Ali no começo tem situações que faz a gente simpatizar bastante com esse personagem, mas a comicidade que é apresentada aí no começo, ela é basicamente esquecida durante o resto do filme inteiro. Que a gente passa para praticamente esses desaparecimentos e o nosso protagonista não tem a reação que eu gostaria que ele tivesse. As ações do Lucas são mais lineares, sabe? Não tem uma explosão dramática tão grande, ele não surta tanto durante o filme, com esses desaparecimentos que só ele vê e mais ninguém percebe. E nesse grupo pequeno ainda, né, as pessoas não percebem por um motivo. E além das reações do Lucas, a gente tem um final bem... Como que eu posso dizer? Talvez plot twist, sabe? Aquele final bem de efeito mesmo. Só que em mim não teve efeito nenhum. Eu acho que a história não foi transmitida da melhor maneira pra mim. Eu não fiquei tão engajado nesse personagem e nesses desaparecimentos que estavam acontecendo. Não tava conseguindo me conectar. Apesar que a história é desenhada para ter ações que vão numa crescente, né? Com certeza. Porque desaparece uma pessoa, depois desaparece a outra, e enfim. E esses desaparecimentos a gente aqui que tá assistindo, com certeza fica numa curiosidade de saber o que tá acontecendo, né? Só que as cenas finais que querem explicar, eu acho, mas não explicam também o caso, também deixa um pouco aberto, eu acho. Mesmo assim, para mim, elas não foram satisfatórias. As cenas em que esse protagonista finalmente tem uma reação que eu gostei. Tem uma cena no final que é para ser construída como uma cena bem dramática, só que eu também não senti o peso dessa cena na narrativa, porque a direção e o roteiro acabam explorando mais essa sutileza dessa situação do que realmente uma espécie de investigação, né, que poderia acontecer a partir do nosso protagonista aí que tá vendo essas coisas acontecer, e ele não tem muita reação, esse protagonista. Então isso foi uma coisa que me deixou muito desapontado, que foi justamente a minha sensação aí principal. Definitivamente é um filme ambicioso, eu acho que ele começa bem, só que todo o estabelecimento do nosso protagonista basicamente se perde com esse final,
Eu não entendi nada, tenho que ser muito sincero aqui com vocês. Se alguém assistiu esse filme e entendeu alguma coisa, me conte. Eu acho que é pra ser justamente uma cena final, assim, de efeito. Só que, pra ter um efeito legal, pelo menos a gente tem que ter gostado de algumas cenas do filme, de alguma coisa que estava acontecendo antes. E eu acho que pra mim nada funcionou tão bem quanto eu gostaria. Eu não senti muita emoção com essa história. Infelizmente, e é uma premissa tão boa, eu achei que ficou um pouco desperdiçada. Realmente poderia ter sido alguma coisa maior, ao meu ver. Só que tenho que ressaltar aqui que eu achei o elenco desse filme muito bom. Eu tô adorando as atuações até agora de todos os filmes que eu fiz a crítica. E então, acho que tô numa crescente muito boa aí na amostra. E espero que todas as atuações sejam boas assim também. E para esse filme, Los Inventados, eu não vou dar o selo de aprovação do podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo, porque justamente me desapontou esse filme. Infelizmente, aquela premissa para mim, eu tava esperando mais coisa. Expectativas aí atacando nas minhas críticas agora. Espero que o áudio tenha mudado agora, porque eu mudei de lugar. Acho que no primeiro episódio os áudios não ficaram tão bons, então tô tentando ver novos lugares aqui no lugar onde eu tô, pra ver onde eu acho o melhor som pra gravar. Espero que esteja bom, então comente aí nas nossas redes sociais o que você tá achando dessas gravações e das críticas, enfim, eu também quero saber suas opiniões. Eu volto daqui a pouco com o dia 5, onde a gente vai comentar um novo filme. Até lá! Gravando aqui uma segunda vez, porque o meu gravador não fez questão de gravar, o que eu já tinha dito tudo isso antes. Estamos aqui então no dia 5 aqui da nossa cobertura da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e hoje temos o filme Blutsauger, ou Sanguessugas, uma comédia marxista sobre vampiros. Filme alemão com direção de Julian Rademeyer. Desculpe a todo mundo que sabe alemão e viu que minha pronúncia é uma porcaria. Mas enfim, aqui a gente tem um filme, então, que a minha sensação com ele foi uma sensação de que entregou tudo o que falou que ia entregar. Com certeza uma sensação de completude, e eu senti isso justamente porque no título deste filme, o título em português, tem tudo o que a gente pode esperar. E ele entrega. Então ele falou que ia entregar comédia? Entregou. Falou que ia entregar marxismo? Entregou marxismo. E falou que ia entregar vampiros? Entregou vampiros. Esse filme é sinceramente sensacional. Ele fala então aí, dando uma sinopse breve, né, pra vocês se situarem no que eu tô falando. É um filme que fala sobre um ator frustrado que vai fugir da Rússia pós-Revolução Russa e que quer fazer um filme para servir como portfólio para ele conseguir emprego em Hollywood. Só que nesse trajeto ele vai parar ali na Alemanha e ele vai conhecer uma pessoa rica chamada Octavia. E ele vai tentar roubar dinheiro dela. Porque ele não tem dinheiro, né, gente? Ele saiu do país, não tinha dinheiro, foi tentar roubar dela. Só que é durante esse roubo que ele acaba aí se apaixonando pela Octavia. Gente, aqui temos um filme que o estilo dele me lembrou demais o Grande Hotel Budapeste. Na verdade, a filmografia do Wes Anderson, apesar que eu não assisti toda a filmografia dele, mas como eu sei que o pessoal fala que o estilo dele é muito marcado, e eu tendo assistido o Grande Hotel Budapeste, eu com certeza consegui ver isso, então me lembrou bastante o Grande Hotel Budapeste. Por quê? Aqui a gente tem um filme que tem uma comédia mais sutil, que tá mais nas palavras ali que passam corriqueiras no diálogo, ou ainda nos detalhes do plano. Por exemplo, quando esse filme, que se passa em 1928, coloca uma lata de refrigerante da Coca ou uma moto super moderna, tipo daquela Suzuki, eu não sei de marca de moto, mas eu acho que é tipo isso, tipo essa Suzuki, num filme de 1928, é muito engraçado nesses detalhes que o filme consegue colocar. E aqui, como o Wes Anderson, eu acho que essa direção também consegue ter uma boa mise-en-scène. Eu geralmente não tendo, numa primeira olhada assim do filme, né? Eu só assisti uma vez, a perceber detalhes da mise-en-scène, mas nesse filme me saltou muito aos olhos. Porque aqui a gente tem uma direção que tenta ser muito econômica, sabe? Coloca num plano e deixa as coisas, a piada acontecer no fundo, enquanto os personagens principais da cena estão ali na frente conversando. E é muito, muito interessante o jeito que esse diretor consegue tratar em tão poucos planos. Ele consegue colocar muitas movimentações ali dos personagens. Enfim, é muito interessante, justamente porque como ele tá valorizando mais o plano fixo, né? O plano parado mesmo, assim, as coisas acontecendo dentro do plano,
a gente tem uma economia de montagem, né? Então eu particularmente sinto que a gente tem menos cortes nesse filme, que é um filme de mais planos fixos, como eu disse, né? E fora essa parte um pouco mais técnica, né? Eu acho que o roteiro desse filme consegue entregar muito dentro desse pequeno microcosmo, né, que é essa Alemanha de 1928, numa cidadezinha tal, com os personagens tal, ele consegue muito entregar esse debate político que ele promete, né, que é os marxistas versus os capitalistas, né? Na verdade, é mais um filme sobre como o marxismo é uma solução para o capitalismo, né? Então, no filme, eu acho que a gente tem mais essa representação de como o capitalismo é ruim para o proletariado, né? Eu acho que o filme coloca mais essas questões que estão no livro de Marx, né? Que é justamente essa denúncia de como os capitalistas tratam a classe trabalhadora, né? E é nesse roteiro também que a gente tem uma sátira excelente. Com certeza a gente tem uma caracterização aqui, tanto desses comunistas russos, quanto dos vampiros capitalistas, uma caracterização extremamente estereotipada, assim, ao seu máximo, e que traz esse humor com certeza. Por exemplo, nos comunistas temos os estereótipos, assim, totais, que qualquer bolsonarista fica falando na internet. Como, por exemplo, que o pessoal nessa Rússia, entre aspas, comunista, né, pós-revolução, divide a casa com todo mundo, que esse pessoal, ao invés de ler contos de fadas à noite, eles leem o livro de Marx, e que, como presente para alguém, ao invés de dar, um sabonete, eles dão um martelo e uma foice para a pessoa. Então, assim, os estereótipos elevados à sua magnitude máxima, sabe? É muito legal. E para os capitalistas vampiros aqui, a gente tem a sátira aqui ao seu máximo também. São pessoas que enriqueceram por conta de heranças da família, inclusive eles torcem para a família morrer, são pessoas extremamente racistas, e ainda por cima são pessoas que culpam a China por todos os problemas que acontecem aí no país deles, né? Por exemplo, os vampiros, né, que são esses ricos, eles atacam as pessoas e as pessoas meio que desmaiam ou atacam elas quando elas estão dormindo, né? E aí, quando ela acorda, aqueles buracos ficam ali. Só que esses vampiros, né, para esconder a existência deles e também esconder o que eles fazem com essas pessoas, eles dizem que a culpa são de pulgas chinesas. Eles colocam a culpa, então, na China. E como não podia faltar, para esses capitalistas, eles também resolveram colocar eles como os vampiros, né? Para mostrar que eles sugam essas pessoas da classe trabalhadora, né? E fora que eles também, pelo menos que eu me recorde de um diálogo, eles são pessoas que totalmente valorizam os Estados Unidos como exemplo, então deixa isso bem satirizado. Com certeza a caracterização desses dois polos políticos é muito, muito incrível, é muito engraçado com certeza. Mas, apesar de todas essas coisas boas que eu falei aí do filme, ele tem problemas na minha visão. Por exemplo, eu acho esse filme um pouco longo demais. Eu acredito que ele acaba perdendo muito tempo com a apresentação desse mundo ou dos personagens. Apresentações que eu acho que não interferem muito na narrativa, sabe? Eu acho que daria para ser cortado ali. E ainda por cima, por conta dessa apresentação toda, a gente tem pouca ação narrativa, né? Então, basicamente, o final que vai ser um momento mais movimentado, com certeza. E ainda eu tive uma certa distância dos personagens. Eu não senti que eu tava, assim, tão engajado com todos eles. Talvez porque tem muitos personagens nesse filme. Eu acho que dá pra gente dizer que tem 2 protagonistas ou 2 personagens que acabam dividindo em determinado momento esse protagonismo, mas a gente ainda assim tem bastante coadjuvantes ali, tem muitos coadjuvantes, então eu acho que talvez o filme me perdeu por essa quantidade de personagens e por isso que talvez eu não consegui me engajar tanto assim com algum dos personagens, né? Só que apesar dessas críticas, a gente tem um final aqui incrível. É um final em que eu consegui ver aí uma crítica aos meios de comunicação e ao seu poder de influência sobre a população. Foi muito, muito, muito interessante ter esse tipo de crítica, porque realmente é um tipo de mensagem que eu compartilho totalmente. Eu acho que o audiovisual e o meio de comunicação, enfim, geral, é uma ferramenta muito poderosa e a gente tem que saber utilizá-la da maneira certa. E aqui, né, nesse filme mostra o quanto esses meios de comunicação acabam utilizando de maneira ruim e para justamente distorcer a ideia de certas ideologias, a ideia de certos conceitos, enfim.
Eu achei esse final incrível, e fora que aqui também, nesse final, a gente tem um arco de um personagem que se completa com ele ganhando consciência de classe durante o filme inteiro. Ele passou sem essa consciência, e aqui nesse final ele ganha, então foi muito, muito interessante, com certeza. E é por isso que esse filme, Sanguessugas, uma comédia marxista sobre vampiros, vai ganhar o selo de aprovação do podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo. Eu realmente gostei muito desse filme, eu acho que talvez foi o melhor do que eu assisti até agora, e pra quem foi assistir, eu quero muito saber a sua opinião, porque eu tô muito afim de discutir esse filme com outras pessoas pra saber o que elas acharam, com certeza. E é com isso que encerramos aqui o 5º dia da nossa cobertura da mostra, e eu espero vocês daqui a pouco no nosso dia 6. Bem-vindos ao dia 6 aqui da nossa cobertura da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e hoje a gente vai falar do filme Wir waren, ou Quem Fomos, filme alemão com direção de Mark Bauder. Novamente peço desculpas aí pelo meu alemão. E esse filme, ele me deixou com a sensação de reflexão. Essa é a minha sensação com esse filme, e é um filme aqui dando uma sinopse mais ou menos aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. É um documentário que segue aí um período da vida de 6 personagens assim principais. Entre eles a gente tem astronauta, a gente tem cientistas, a gente tem um filósofo, por exemplo, lá. A gente tem um religioso budista, enfim, eles falam sobre o planeta Terra. Basicamente é essa uma sinopse assim super rápida desse filme. E esse doc, ele vai percorrer aí tanto o oceano quanto a terra e também o espaço. As cenas do espaço nesse filme são, assim, extremamente cristalinas. Dá pra se sentir super parte ali da viagem espacial que tá acontecendo. É muito, muito, muito bonita a fotografia desse filme, com certeza. É um ponto muito alto em conjunto com a edição. Eu acho que os dois entram, às vezes, umas demonstrações muito criativas, sabe? De como apresentar algumas coisas, dar umas certas surpresas, até em certas revelações ali que acontecem no campo da imagem apenas, né? Mas é muito, muito interessante a parte visual também. Apesar de ser um documentário bem simples, tá? Como eu disse, ele vai seguir a história desses 6 personagens. É um documentário que não é tão talking head assim, apesar que sim, durante aí esse percurso de cada personagem, a gente acaba passando também por entrevistas, claro, que acontece, mas enfim, eu acho que acompanhar o percurso realmente dá um dinamismo muito, muito interessante para esse filme. E como eu já falei, né, a minha sensação é um filme extremamente reflexivo. Ele vai propor aí discussões tanto sobre felicidade, vida, tecnologia, por exemplo, com a robótica, e principalmente, né, o assunto aí que percorre o documentário inteiro, que é o meio ambiente. Então é um documentário de alerta, com certeza. O interessante é que o documentário deixa espaços para a gente conseguir digerir o que aqueles personagens estão questionando, o que eles estão refletindo naquele momento. Então esses momentos que tem imagens e trilha apenas, são justamente esses momentos que eu sinto que é o momento pra gente refletir, é o momento pra gente digerir o que aconteceu ali, e são muito importantes, porque é um documentário que realmente propõe reflexões muito, muito interessantes e muito importantes ainda por cima. Eu, como uma pessoa que conhece mais ou menos de meio ambiente, né, que tá aí tentando seguir esse caminho de conhecer um pouco mais, eu não senti que teve nenhuma discussão nova, assim, pra mim, mas o documentário funciona muito, porque esse documentário acaba reforçando esses questionamentos, né, que a gente que tá estudando um pouquinho de meio ambiente, a gente enfrenta aí dia a dia, e ao mesmo tempo ele serve como uma forma de incentivo, né, pra falar assim, que a gente tá percorrendo o melhor caminho, o caminho que todo mundo devia estar percorrendo, e é muito interessante. Fora isso, esse documentário é extremamente político. Eu achei a posição política dele bem demarcada. É um documentário extremamente anticapitalista. Ele basicamente já abre com uma das personagens aí principais falando, dando sua opinião, né, sobre de quem é a culpa dos problemas ambientais que a gente está sofrendo agora, e a culpa é sempre apontada que é das pessoas ricas
que possuem essas empresas extremamente poluentes e não fazem nada. Tem muitos momentos desse em que há muita defesa, né, das pessoas trabalhadoras, de que elas não têm controle, né, sobre o que está acontecendo e que principalmente não é culpa da população comum, é culpa desses ricos. Então, assim, é extremamente incrível essa posição, porque é uma posição que com certeza eu também estou junto. E justamente por isso, uma das partes que eu mais gostei foi a entrevista que acontece em Senegal com o nosso personagem, que é um filósofo lá. Ele foi o que trouxe umas discussões mais interessantes, no sentido de umas discussões que eu entrei em contato há pouco tempo e foi muito legal ver ali na tela também essas discussões, como, por exemplo, o antropocentrismo. Ele critica bastante aqui o Descartes, ele critica também as religiões. Pelo que eu entendo, ele também está fazendo essa crítica especificamente ao cristianismo, né, que também contribuem, essas duas, antropocentrismo e religiões, para essa separação do ser humano e do meio ambiente, né, e é por isso que a gente destrói o meio ambiente. Então, assim, são discussões extremamente interessantes que acontecem nessa parte do documentário que acontece em Senegal. Fora isso, eu acho que foi um momento em que eu me senti muito parte ali do documentário. Eu ouvindo esse filósofo falando, eu tava me sentindo como dois personagens que estavam ouvindo ele. Então foi muito interessante, eu me senti muito parte desse momento. E queira ou não, apesar de não acontecer nada demais, é só essa discussão tá acontecendo, assim, mas eu fiquei, de certa forma, emocionado, porque ele mesmo fala, né, o filósofo, que as pessoas que têm poder, elas não querem fazer nada, né? E essas pessoas aí que não têm poder, né? São pessoas trabalhadoras comum. Ele é um filósofo só, né? E são as que estão pensando em ajudar o planeta, e quem precisa fazer as coisas porque a culpa é delas, não faz. Ai, gente, foi emocionante pra mim esse momento, apesar de ser muito simples, não tem nada demais, é só uma discussão mesmo que acontece ali, é uma exposição de ideias, uma exposição de questionamentos, e assim, foi muito, muito interessante. Eu acho que todo mundo precisa desse momento, sabe, de refletir sobre essas questões, e eu acho que esse documentário funciona muito para introduzir. São 2 horas ali para você ser exposto, pelo menos, a esses questionamentos, e foi um tempo muito bom, passou até rápido para mim. Meu único problema talvez foi com o encerramento. Eu achei que, como é um documentário muito reflexivo, né, que só vai colocar ali questionamentos, o encerramento a gente não sabe como vai terminar, né, porque ele não dá resposta de nada, apesar de apresentar, sim, algumas soluções que esses protagonistas pensam, né, que esses personagens pensam sobre a questão do meio ambiente, é colocado ali, sim, alguns pensamentos de soluções, mas não é um filme para dar respostas para você, é mais para te questionar mesmo. Só que o encerramento é isso, não tem um encerramento tão bom, porque, né, como é um documentário reflexivo, você vai encerrar como, né? Eu acho que só tem um arco que funciona mesmo como um encerramento bom, que foi o arco do astronauta. Os outros é meio que, vamos voltar para cada um, né? A edição fala, vamos voltar para cada um, e cada um dá uma frase de efeito e a gente encerra aqui. É mais ou menos isso. Então o encerramento realmente me deixou um pouquinho frustrado. Também não vai esperando que esse documentário é aquele que vai mostrar as imagens de meio ambiente que a gente está acostumado a ver, sabe, de destruição. Esse documentário não faz isso. Eu acredito que todas as imagens usadas lá foram captadas especificamente para o documentário, que é muito interessante também, né? Então ele não é um documentário com essas imagens, entre aspas, né, genéricas, assim, de o degelo acontecendo ali no iceberg, um vulcão com erupção, entendeu? Não tem muito disso, né? Talvez não traga tanto impacto, né? Porque essas imagens realmente impactam bastante. Mas eu acho que talvez a ideia do documentário é essa, só refletir através do que esses personagens falam mesmo, sabe? E é depois de tudo isso que Quem Fomos vai receber o selo de aprovação do podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo. É um documentário muito sutil, mas é extremamente relevante. A discussão que ele coloca aqui é incrível, né? E com certeza foi uma ótima coisa assistir esse filme depois do filme do dia 5, né? O Sanguessugas. Tem muitas conversas ali entre os dois. E foram 2 filmes excelentes, com certeza. E é assim que nós encerramos o nosso segundo round aqui da cobertura da Mostra Internacional de São Paulo. Eu quero muito saber o que vocês estão achando dessa cobertura, se vocês estão gostando e se vocês estão acompanhando a mostra, porque ela já está aí disponível para todo o público. Vocês então nos encontram nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @depoisdia, no Twitter, /depoisdia, e no YouTube vocês encontram a gente como o canal Um Dia Depois do Fim do Mundo, simples assim mesmo.
E aqui, gente, eu encerro então esse segundo episódio. Espero vocês no próximo episódio, se acontecer de ter. Rafael Bunker 03, câmbio, desligo.